Queridos irmãos, hoje nós vamos, pela misericórdia de Deus, para a primeira pregação do ano de 2019. Mais uma vez se inicia um ciclo, não é, de pregações, onde nós estaremos aprendendo muito do Senhor, com os princípios do Evangelho. Tudo isso é uma bênção para nossas vidas. Podemos confiar que, tal como o Senhor nos sustentou no ano passado, e nos anos anteriores ainda, mais uma vez podemos descansar nele, em sua graça, de que de fato ele permanecerá, não é, fiel, abençoando o seu povo, sustentando o seu povo. A palavra do Senhor, a despeito de nossas fraquezas, não falhará, não faltará para nós. Apesar de nossa fraqueza, de minha fraqueza como pregador, Deus é fiel. Acima de tudo, Deus é fiel. Nós podemos confiar nisso. Todos nós, pensando até mesmo no tema que eu ainda vou falar, da pregação de hoje, nós queremos nos sentir seguros, não é? Todos nós buscamos por segurança. Quando nós observamos o trabalhar das nações, não é? O que eles têm feito, muitas vezes politicamente, é procurar segurança para o seu povo. Quando essa nação ela tem princípios cristãos, eles fazem isso, eles procuram segurança para o seu povo. Pensando na questão de segurança, não é? Nós pensamos em um lugar que é uma fortaleza, que é um porto seguro, que é um lugar onde eu posso ficar ali, protegido de todo mal, não é? E posso ser livre de todo perigo. Então nós pensamos em segurança nesse sentido. Quando nós falamos, por exemplo, de construções, nós pensamos também em segurança, porque construções podem nos oferecer tanto segurança como também um grande perigo. Se uma construção é mal feita, ela está fadada à ruína, não é? À destruição. E todo mundo teme isso aí. Uma ponte ou um prédio, algo que não é bem construído, sempre vai causar medo naquelas pessoas que estão por ali. Não é? Então, até mesmo nisso, no conceito de construção, de edificação, nós valorizamos muito a segurança. É por isso que há toda uma engenharia, todo um projeto, todo um trabalho bem organizado para evitar que no futuro, não é, problemas de estrutura, de má construção, venham a trazer morte para as pessoas, venham a prejudicar as pessoas. Nós pensamos em segurança, ou seja, em nos manter seguros, em nos manter seguros. Esse exemplo de construção, não é, de segurança de construção que tem a ver com fundamento, com base, também é um exemplo aplicado à própria vida humana. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo construídos, não é? Deus determinou todas as coisas, mas Ele mesmo, nesse sentido, está construindo a sua igreja. E nós somos pedras vivas dessa construção, desse edifício perfeito que é o corpo de Cristo. No mundo também, cada pessoa está construindo alguma coisa. Todo mundo tem um alicerce, uma base, não é? Um fundamento de onde constrói as coisas. E todo mundo constrói em cima disso. Então isso, de fato, é uma coisa comum no mundo. E tem a ver justamente com segurança. E as pessoas aprendem a confiar em suas obras, aprendem a confiar naquilo que elas obtêm com o tempo, como bens, como riqueza. Mas o que nós aprendemos é que em uma construção, se as bases não forem sólidas, se o alicerce não for realmente seguro, toda a construção está fadada à ruína. Em algum momento no futuro, tudo aquilo vai desabar. Por isso há uma preocupação tão grande dos engenheiros. Porém, no sentido geral, as pessoas não estão tão preocupadas assim com a questão da estrutura básica da casa, não é? Estamos mais atentos ao que é mais bonito, o que é mais apresentável. A parte de cima, nunca a parte de baixo. Aquilo que está debaixo da terra, que são os alicerces, não é? E por isso, o conceito que as pessoas têm de segurança, muitas vezes limita-se àquilo que nós vemos, e não aos fundamentos. A pregação de hoje iremos aprender justamente sobre isso, irmãos. Uma lição preciosa de Cristo para nossas vidas, que já é bastante resumida na primeira pergunta do nosso catecismo. Nós vamos ver a primeira pergunta, então. Primeira pergunta e resposta do nosso catecismo, que diz bem assim. É uma pergunta simples, ao mesmo tempo que profunda, e que leva muitas pessoas a realmente pensar. Esse é o objetivo, né? Essa reflexão. A pergunta diz bem assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira
que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração, de agora em diante, para de agora em diante viver para ele. Nós temos uma pergunta então que nos fala justamente sobre qual é o nosso único fundamento na vida, qual é o nosso único consolo, qual é a base de nossas vidas. E essa é uma reflexão justa e importante para nós. O texto que iremos ler da Palavra de Deus é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, verso 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Até aqui. A primeira questão importante sobre esse texto que Jesus ensina aos seus discípulos aqui, sobre o fundamento de nossas vidas, não é? Tem a ver justamente a tê-lo como Senhor. Ele começa a falar justamente sobre isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Então, o ponto do alicerce da nossa vida é ter Cristo como Senhor. E então temos que pensar sobre isso. O que é ter Cristo como Senhor? Nós precisamos compreender por quê. Porque em nossa cultura, que é cristianizada, a coisa mais comum que tem, na maioria das pessoas, é falar que Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, não é uma frase dita apenas pelos cristãos reformados. Qualquer grupo religioso, até pessoas que não são cristãs confessas, dizem isso o tempo todo. É muito comum. Porém, muitas vezes dizer que Cristo é Senhor, chamá-lo de Senhor, não significa que nós de fato o temos como Senhor de nossas vidas. E o ponto da pregação de hoje está ligado justamente a isso. Porque ter Cristo como Senhor é o fundamento da vida. Não é? E a nossa cultura, ela falha e nos incentiva, no caso, a não levar isso a sério. Ter Cristo como Senhor, de fato, nos identifica com Ele, nos identifica com a verdade, não é? E não é uma coisa tão simples como algumas pessoas acabam pregando, ensinando, que é apenas reconhecer a tradição disso e repetir isso sem levar isso a sério, sem levar isso, de fato, um significado profundo. No texto que estamos estudando, Cristo está tratando justamente dessa verdade, por isso a pergunta tão pertinente. Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês falam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando a vocês? Qual o sentido de você dizer Cristo é Senhor e não obedecer a sua palavra? E não viver de acordo com o evangelho que ele está ensinando? Isso não tem sentido e Jesus quer explicar justamente sobre isso. E essa pergunta por si só já nos ajuda a entender um monte de coisas, não é? Se nós olharmos para o contexto dessa carta, desse evangelho de Lucas, no capítulo 6, vamos observar, por exemplo, que ele começa o discurso no versículo 12 ao 15. Então, veja, esse texto aqui não é um trecho isolado, não é? Esse pedacinho aqui, na verdade, está ligado aos demais ensinos de Cristo. E ele começou o discurso lá atrás, até chegar aqui como conclusão. Então, do verso 12 ao 15, ele chama os apóstolos, não é? E depois de curar pessoas, ele prossegue. Então ele chama primeiro os seus apóstolos, há um chamado. Em seguida ele está realizando o seu trabalho de manifestar os sinais, de curar pessoas. E já em seguida, no versículo 20 a 23, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Então veja, ele chamou e começou a ensinar. Assim que ele chamou, ele começou a ensinar. Começa a falar sobre as bem-aventuranças. Nos versículos 24 a 26, ele exorta duramente aqueles que tinham muito aqui nesse mundo e se garantiam nessas coisas. Então ele exorta aqueles que amavam as riquezas, que amavam possuir as coisas e se garantiam nisso, tinham
as riquezas, não é? Os tesouros dessa terra como fundamento de suas vidas. Ele exorta sobre isso, não é? Sobre pessoas que amavam os prestígios. Prosseguindo nos versículos 27 ao 31, ele ensina algo contrário, o que era praticado por muitos, principalmente pelos mestres da lei. Por exemplo, eles falavam em amor, mas eram pessoas vingativas que usavam a lei para se vingar. Eles usavam e criavam tradições, não é, erradas para se vingar. E Jesus bate justamente nisso. Ele fala que nós devemos, no princípio geral, combater o mal, não com o mal, mas combater o mal com o bem. Esse é o princípio, não é, que está ali. Nos versículos 32 ao 36, ele ensina sobre o amor ao próximo. Outra vez, para fazer uma comparação e rebater aquilo que os mestres da lei ensinavam. O que eles ensinavam como amor ao próximo? A amar os que são de casa. Então Cristo bate nisso dizendo bem assim: se vocês amam aos seus irmãos, aos que estão do lado de vocês, aos da sua casa, que recompensa nisso? Não é? Vocês querem demonstrar que amam o próximo de vocês porque vocês cuidam da família de vocês? Isso é uma coisa que todo mundo tem na consciência, é fácil, não é difícil, não. Não é um sacrifício muito grande para um pai amar um filho. Um pai não fica se lamentando por fazer um sacrifício pelo bem do filho. Não é uma coisa tão dura, ah, meu Deus do céu, eu vou sofrer muito por dar alimento ao meu filho. Não, nós fazemos isso muitas vezes. É claro que há sacrifício, mas é mais fácil porque são pessoas que nós já naturalmente amamos. E ele bate nessa questão, refutando a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. No verso 37 ao 38, ele ensina sobre julgar de maneira injusta. Ele vai falar sobre o julgamento temerário, sobre a maneira como os mestres da lei ensinavam piedade, mas gostavam de ficar julgando as pessoas. Julgavam as pessoas porque não eram como eles. E ele começa a bater sobre isso. Do verso 39 ao 42, ele ensina sobre os falsos religiosos, que são pessoas cegas que guiam outros cegos. São pessoas que não conhecem a verdade, mas se apegam à sua própria tradição, agem como se conhecessem a Deus e querem guiar os outros nessa enganação. Então ele coloca eles em questão nesse sentido. E, por fim, antes de falar sobre os dois fundamentos, não é? Ele ensina nos versos 43 a 45 sobre a árvore e seus frutos. Então observem, irmãos, é uma construção no argumento de Cristo para ensinar esse princípio que nós temos, não é? Dos versículos que nós estamos observando aqui, 46 ao 49. É toda uma construção de ensino. Os apóstolos ali, eles estavam fazendo parte, não é, da escola de Cristo. Então Cristo primeiro chama e apresenta aos apóstolos várias situações. E essas situações que ele estava apresentando era fazendo comparação, não é, daquilo que os fariseus ou os mestres da lei faziam e tinham como conceito e de como seus discípulos deveriam ser. Então Jesus chama e nos ensina. Ele não nos chama e nos deixa soltos, aleatórios, de uma maneira assim, solta, vamos dizer assim, livre, sem aprender dele. Nós somos chamados para segui-lo, para observar como ele é, o que ele ensinou, como ele viveu. Então nós somos chamados para aprender de Cristo a viver neste mundo. E é justamente sobre isso que ele está ensinando aos seus discípulos. Por isso há toda essa construção. Então ele chama, ele ensina sobre as bem-aventuranças, ele bate na hipocrisia geral dos mestres da lei, ensina o que é uma verdadeira religião e mostra como o mundo vive, como os enganados do mundo vivem e como nós, seus discípulos, devemos viver, devemos pensar e viver. Então ele quer fazer essa distinção bastante clara, porque isso tem tudo a ver com o fundamento de nossas vidas. O que ele quer ensinar de fato, não é? É que aqueles que dizem serem piedosos, que amam a Deus, não é? Muitas vezes são pessoas que vivem completamente contrárias à vontade de Deus. Não seguem o exemplo do próprio Cristo. Cristo estava ali no meio deles e eles não observavam como ele vivia. Então ele chama os seus discípulos e fala: vejam como essas pessoas vivem. Como essas pessoas são enganadas. Não é? Elas dizem ter fé, dizem serem piedosas, porém a maneira delas viver é completamente distinta da maneira como Deus nos ordena a viver. Não está ligada aos mandamentos, à obediência piedosa dos mandamentos. Não é uma vida cristã de fato plena. E então, depois de ensinar tudo isso, é que ele começa a falar justamente sobre o que é fundamento, que está ligado à questão de servi-lo. Ele faz toda essa construção, não é? Toda essa construção
de maus e bons exemplos de como o mundo e a falsa religião ensina e de como nós, como cristãos, devemos viver. Então, primeiro ele dá essa base. Por isso a pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não é? Esse é um princípio bastante claro. A resposta já está aqui na própria pergunta. Inclusive, em Mateus, capítulo 7, 21, ele dá essa resposta de maneira simples e direta. Ele fala bem assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a resposta direta é essa. Ter a Cristo como Senhor é viver para Ele. Ter a Cristo como Senhor é obedecer a sua palavra, é seguir o seu modelo, o seu exemplo de obediência a Deus. Isso é ter Cristo como Senhor. Portanto, já podemos eliminar, não é, o pensamento, a mentalidade de que qualquer pessoa que diz Senhor, Senhor é de fato um servo de Cristo. Reconhecer Cristo como Senhor significa viver para Ele, não apenas dizer, porque dizer é fácil, é simples, são apenas palavras. Eu posso dizer, eu posso professar isso publicamente, eu posso gritar para todo mundo que Cristo é meu Senhor, como nós vemos em nosso Brasil, tantos eventos, tantas manifestações nas redes sociais, em grupos, pessoas dizendo Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Mas podemos de fato questionar pelo ensino de Cristo. De fato Ele é o Senhor deste país, deste mundo, dessas pessoas? Porque nós podemos perceber isso exatamente no conceito que as pessoas têm do mundo, na sua cosmovisão, como também na sua maneira de viver, se Ele é Senhor ou não. Ou seja, árvore boa, bons frutos. Árvore má, maus frutos. Esse é o ponto do ensinamento. E então, depois de falar sobre isso, sobre o que é servi-lo, sobre o que é ter Cristo como Senhor, nós vamos aprender justamente sobre o fato dele ser o único alicerce da vida. Primeiro ele constrói, e ele mostra com o seu ensinamento como as pessoas estão construindo a sua vida. Elas constroem a sua vida muitas vezes com enganação, com mentira, não é? Com falsa piedade, com conceitos completamente errados. Constroem a sua vida como falsos piedosos que julgam as outras pessoas e querem as destruir. Eles constroem a sua vida de maneira muito estranha até. E Jesus vai falar justamente sobre isso. E o primeiro exemplo que ele dá não é o exemplo mau, é o exemplo bom. Quando nós lemos o versículo 47, ele fala: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O primeiro exemplo, então, é sobre Cristo ser o verdadeiro alicerce. O Senhor tinha acabado de falar, irmãos, de fazer todo aquele discurso rico em princípios, não é, comparativos, e os discípulos estavam ali como em uma escola. Vê que ele chamou os discípulos e começou a dar ensinos, e fazer ensinos de comparação. Então ali era uma verdadeira escola apostólica. Não só para os 12, mas também para aqueles que estavam ali ouvindo, os próprios fariseus que possivelmente estavam ali, ou os mestres da lei, porque muitas pessoas ficavam ao redor dele ouvindo o seu ensinamento também. E estavam ouvindo de fato o que ele estava ensinando e de repente maravilhados com aquilo. Nossa, que autoridade que ele tem, não é, em ensinar essas coisas. De fato o que ele está falando faz sentido. É muito belo o que ele está ensinando. Porém, o ponto aqui de divisão é: o que você vai fazer quando você ouvir isso? Vocês acabaram de ouvir todo o ensino de Cristo, todos os princípios que ele ensinou. O que vocês farão após ouvir esse ensino? Qual é a atitude que vocês tomarão na vida de vocês ao ouvirem o ensino de Cristo? Vocês serão como este homem que ouve essas palavras e pratica essas palavras, ou como aquele que apenas ouve essa palavra? Por isso, para falar sobre o fundamento da vida, do que significa servi-lo, não é? Ele vai mostrar esses dois exemplos. E comparar esses dois exemplos. Aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem a Cristo. O principal exemplo, então, do que significa ter a Cristo como Senhor é o exemplo da construção de uma casa. Então esse exemplo daqui é muito forte e é muito importante também. Muito claro para quem viveu naquela época, principalmente porque não havia essa tecnologia ou essa engenharia moderna para a construção, mas de uma maneira bastante básica, aquilo ali fazia todo sentido para aquelas pessoas. E até hoje faz para nós. Já falamos no início da introdução que a base, o alicerce, é importante demais para o sucesso da construção.
E então ele usa esse exemplo como algo que é fundamental, como algo que é básico, não aquilo que se vê. O que era apresentado, por exemplo, pelos mestres da lei eram coisas bonitas, não é? Externamente eles pareciam muito piedosos. Mas onde eles estavam alicerçados? Qual era o fundamento da vida deles? Jesus mostrou com seu discurso, com seu ensino, que o fundamento da vida deles era vão, era inútil, não tinha força, tinha apenas uma aparência. É como uma casa muito bela, muito bonita, muito bem adornada, que foi construída sem uma base, sem um alicerce, apenas usando o chão, não é? Não havia uma sapata, uma vala, não havia nada nesse sentido. E assim eram os líderes daquela época. E ele chama então a atenção nesse ensino, nessa historinha aqui, para aquilo que realmente importa. Não que aquilo que é construído por cima também não importe, importa sim. Mas há algo ainda mais importante, não é? E que dá segurança, que é a base da casa. O alicerce precisa ser firme. Quando Jesus fala isso, irmãos, ele refere-se não somente à casa, mas ele pega o exemplo da casa que todos podiam compreender e fala sobre o exemplo de nossas vidas. A vida do ser humano também é uma construção. Quando eu falo isso, eu não falo a partir de uma perspectiva sociológica, eu não estou falando de sociologia. Eu estou dizendo que na vida, o nosso caráter é construído. Quem você é tem a ver com tudo que você viveu até hoje, no sentido de pessoa. Não vai determinar ou te livrar da culpa do que você comete, não. Mas está ligado à sua vida. Imagine se alguém simplesmente roubar a sua memória, todas as suas lembranças e todas as experiências que formaram o seu caráter sumisse. Percebem? Basicamente você não seria você. É como se literalmente alguém tivesse arrancado sua alma. Percebe? Nós somos exatamente isso. O que Deus nos dá desde o início de nossas vidas, cada experiência, cada ensino de Cristo, isso vai moldando o nosso caráter. Os discípulos eram uns naquele período. Mas quando Cristo chamou e foi ensinando, depois de 3 anos, eram pessoas diferentes. E mais tarde ainda eram pessoas mais diferentes ainda, que deram a vida pelo Evangelho. A nossa vida é assim. Por isso tanto incentivo de Deus, não é? E ordem de Deus, para que nós venhamos ensinar a palavra, inculcar a lei a nossos filhos, porque nós precisamos de fato construir um caráter cristão na vida de nossa família. E é sobre isso que está falando, não é? A nossa vida também é construída, não é? A nossa vida também é moldada, também pelas experiências. Nós aprendemos sobre isso. Quando nós estamos em um meio, em um ambiente, nós não vamos ser determinados, vamos dizer assim, por aquele ambiente, mas nós iremos aprender muito, absorver muito daquele ambiente. Então, o que nós vivenciamos, sim, influencia bastante. Pode não determinar, mas influencia bastante. E a vida das pessoas é exatamente isso. E cada um de nós, tendo uma base no chão, não é uma base de nossas vidas, estamos construindo alguma coisa. E é assim que o mundo vai. Cada vez mais, assentando tijolos, fazendo com que essa sua construção aumente cada vez mais. As pessoas sonham, elas correm atrás de objetivos, de propósitos. Elas gostam de apresentar para o mundo uma construção bela, magnífica. Querem apresentar para as pessoas um verdadeiro palácio de belezas. E a preocupação natural das pessoas é justamente isso. Apresentar algo bonito, não é? Algo esteticamente superior, lindo, que todo mundo admire. E por tanta dedicação àquilo que é vaidade, vamos dizer assim, aquilo que é externo, se preocupa um pouco com aquilo que é interno, ou com aquilo que é básico de suas vidas. Hoje nós encontramos muitas pessoas bonitas, não é? As pessoas, elas amam cuidar de si mesmas, do próprio corpo, querem, de fato, se apegar à vaidade para serem cada vez mais bonitas, porque parece que o tempo de hoje exige que você seja bonitão, né? Tem que ser lindo, tem que ser bonito, tem que ser, sabe, sarado, bem definido. O mundo de hoje parece que apresenta isso como, de fato, um padrão, um modelo a ser seguido. E as pessoas estão o tempo todo correndo atrás dessas coisas. Eu digo, é errado cuidar de si mesmo? Não, não é errado. Mas o foco é tão grande nessas coisas, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não param para pensar naquilo que é mais essencial. Que é mais essencial. Há uma pergunta que eu costumo fazer a algumas pessoas que não são cristãs, confessas, e que até agora, qualquer uma delas que eu perguntei, não puderam me responder, gaguejaram muito e desistiram de dar a resposta. Eu pergunto, quem é você? É uma pergunta simples. Quem é você? E as pessoas não sabem responder.
E eu sei que se eu perguntar a alguns cristãos, a resposta vai ser a mesma. Não saber quem são. Por quê? Porque não estão ligados àquilo que é essencial, àquilo que é básico. Estão tão presos àquilo que é externo que não podem responder à pergunta de quem elas são. O mundo é assim. Preocupação não é extrema com aquilo que se pode ver, nunca com os alicerces. Jesus, então, deixa destacado, irmãos, qual é o único alicerce. O único alicerce que importa. Qual é o único fundamento na vida que é realmente seguro. E é a fé nele. A fé no Filho de Deus. O exemplo que ele usa sobre aqueles que ouvem a palavra e as praticam, como quem está seguro, absolutamente seguro, tal como a casa é construída sobre um profundo alicerce. O texto que nós lemos, não é? Que o homem que construiu, ele fala bem assim, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É para nos mostrar, justamente, não é, que o material que nós usamos de fora, né, o que está por cima da terra, ele tem uma importância, mas não é a importância máxima. O que é mais importante é o que vem antes. Ou seja, a pergunta que ele quer responder é aonde você está construindo a sua vida, a sua casa. Você precisa ter uma base para isso. E o que ele usa aqui não é um exemplo de alguém que construiu a sua casa sobre uma montanha. Ele não está, nesse sentido, subindo em uma rocha, literalmente, para construir a sua casa lá em cima. O ponto aqui não é esse. Ele está construindo a sua casa sobre uma terra normal. Porém, há uma diferença. O texto nos diz o quê? Que esse homem que é prudente, que ouve a sua palavra e pratica, é alguém que cava profundamente. É alguém que está tendo trabalho, se esforçando para cavar o mais fundo que ele puder, até chegar numa rocha. Entende? Ou seja, é o exemplo do homem que cavou, abriu profunda vala e lançou ali o alicerce da sua casa sobre a rocha. Então ele cava profundamente. Ele tem profundidade. Ele está muito bem alicerçado. A sua vida não é uma vida superficial. Não é uma vida que está apenas assentada sobre a terra comum. Não é? Eu posso olhar para um terreno plano, um terreno bom, não é? E de repente dizer bem assim, olha, essa terra é uma terra ótima. E até dizer bem assim, aqui é melhor para construir porque não tem muita pedra. Ele está dando um exemplo contrário, dizendo bem assim, veja, este homem prudente que ouve a palavra e pratica, ele cava profundamente até ele encontrar algo sólido embaixo. Uma rocha. Percebe? E essa rocha onde ele lança o alicerce é aquilo que lhe dá segurança de que sua casa será uma casa firme. Absolutamente firme. Essa é a grande diferença. Não é? A vida cristã, muitas vezes, pode ser uma coisa rasa. Pode ser uma coisa rasa. Como eu já falei, nós somos um país cristianizado, irmãos. Então, viver como um cristão aqui, dizendo que Cristo é Senhor, é simples, é fácil. Qualquer pessoa faz. É plenamente possível nós estarmos completamente confiados na estrutura da igreja, por exemplo. Talvez o alicerce de alguém, a base de alguém, possa ser fazer parte de uma igreja reformada. Percebe? Então, isso, na verdade, é uma coisa rasa. Nós fazemos parte de uma igreja reformada. Nós nos confiamos na estrutura da igreja, na tradição da igreja, naquilo que nós vemos da igreja, no edifício que nós vemos. E isso demonstra, na verdade, que nós não cavamos, mas nós confiamos na tradição que nós temos. E quando eu falo confiar na tradição que nós temos, é descansar nela e não nos aprofundar em Cristo. É esse o sentimento que muitos cristãos têm no Brasil. Eu sou filho de crente, né? A minha igreja é uma igreja tradicional. A minha igreja tem 2000 anos de idade. Outros vão ser um pouco mais espertos e vão dizer assim, não, toda a Bíblia mostra a história da igreja, então a igreja tem muito mais do que isso. Tem mais de 4000 anos de idade, muito mais. Outros vão dizer assim, não, a nossa igreja, ela é uma igreja confessional que está assim desde o século XVI. Oh, que maravilha! Isso é uma coisa honrosa, claro. Isso é uma coisa boa, claro. Mas veja, se prender a isso, como sendo fundamento de nossas vidas, é construir a casa em um terreno que é bom, mas não nos aprofundar, não é? No alicerce. A rocha está lá embaixo, no profundo. E nós não queremos cavar até chegar lá. Queremos deixar a casa naquilo que é mais raso, que é mais simples, que é mais superficial. Ou seja, estamos construindo sobre aquilo que chamamos de igreja, porém sem profundidade, não resistiremos. É sobre isso que ele está falando. Então a vida cristã
Ter a Cristo como Senhor exige profundidade. É por isso que cristãos são ensinados pela palavra a orar, a buscar ao Senhor. A leitura da palavra, o estudo da palavra, o participar do culto não é uma questão meramente opcional na vida de um cristão. E também não é uma ordenança vazia. Quando nós fazemos isso, obedecendo a Deus, nós somos de fato abençoados por Ele. Ele está nos ajudando nesse sentido a cavar mais profundo, para que a nossa vida não esteja alicerçada em terra, simplesmente em terra, mas que as nossas raízes, o nosso fundamento nesse sentido, chegue até a rocha, seja profundo até chegar ao conhecimento de Cristo. E isso é o nosso sustento. No fim, se não houver essa profundidade, ninguém pode resistir. Não há cristão que resista. Então é fácil ser um cristão e dizer que ama a Cristo e dizer que crê em Cristo, mas fica adiando o conhecimento sobre Ele. Aqueles irmãos que não gostam muito de ler a Bíblia. Isso aqui é muito chato, é muito pesado, eu prefiro outras coisas. E pensa que isso aqui é só para bater cartão. Né? Eu vou obedecer um plano de leitura bíblica para quando chegar no final do ano eu falar, pastor, hoje esse ano eu li a Bíblia todinha. É só por causa disso. Não, irmãos. Há um propósito para fazer essa leitura. E o propósito é cavar. O objetivo é cavar. É se aprofundar mais. A cada vez que nós lemos a Escritura, nós aprendemos mais sobre Cristo. E isso significa cavar. Quer dizer que nós estamos lançando nosso alicerce naquilo que é mais profundo, não naquilo que é raso. E se nós estamos no raso, naquilo que é superficial, nós não poderemos entender um monte de coisas. Muitas vezes problemas com doutrina, nós não estamos cavando. Estamos preferindo a superficialidade. Muitas vezes não saberemos agir como convém em situações difíceis da vida, porque não estamos cavando. Queremos ser superficiais e não dá para resistir. Não dá para resistir. Talvez aconteça alguma coisa, como por exemplo questões que nos deixam perplexos mesmo e com dúvidas pra caramba. Meu Deus, eu perdi o emprego. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho filhos. Sabe? De repente o meu plano, o que eu projetei, não deu certo. O meu negócio não deu certo. Eu tentei e não deu certo. Eu investi, gastei tempo, dinheiro e não deu certo. Isso pode ser coisa que frustram a gente. Que frustra a gente. E para cristãos que não estão cavando, não estão se aprofundando em Cristo, para estar alicerçado nele, não é? Isso pode ser um golpe muito forte. Tão forte que abala a vida da pessoa. Então veja do que ele está falando aqui. A comparação é essa. Orem para os fariseus. Orem para as pessoas do mundo. Orem para os mestres da lei. Eles estabeleceram a vida deles em um fundamento que é só a terra. Eles não cavam profundo. Eles não querem se aprofundar na verdade do Evangelho. Tanto que o Filho de Deus está aqui, revelando a sua palavra, eles não creem. Tudo que eles têm é uma estrutura sem fundamento. Uma hora vão cair. Cristo então nos ensina como nós devemos ser, irmãos. Nós temos que ser como este homem prudente, que ouve a palavra e pratica. Ele não ouve a palavra e acha bonita e elogia. Ele ouve e ele toma para si como responsabilidade o que eu ouvi do Senhor. É assim que eu tenho que viver. Se Cristo me diz assim, é assim que eu vou fazer. Ele está determinado pela fé que Deus lhe deu a obedecer a Cristo, a viver como Cristo, a imitá-lo. Ou seja, ele vai cavar profundo. A sua sede por conhecer a Deus é aquela sede que nós vemos em Paulo. Eu abandonei tudo, eu larguei tudo, não é? Ou seja, eu sou alguém prestigiado em Israel, judeu de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Eu era, de fato, zeloso quanto à lei, perseguidor da igreja. Eu combati com todo o meu coração, com todas as minhas forças, contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo. Mas quando Cristo se revelou a mim, eu percebi que nada tem sentido sem Ele. Ele é o máximo, Ele de fato é o mais importante, então eu vou viver para Ele. E largar tudo e considerar tudo como refúgio, como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Aprofundem-se no Evangelho. Não olhem isso como uma brincadeira, como se fosse uma coisa boba que eu possa viver a minha vida cristã, tapeando, empurrando com a barriga, não é? E chegar até o fim. Não, não é assim que funciona. Ele está dizendo, cavem profundo. Se aprofundem na vida cristã. Cavem tão profundo o Evangelho para vocês chegarem até Cristo.
para vocês terem a vida de vocês alicerçada nele, que é a rocha. Então a vida cristã verdadeira exige justamente isso. Não é? É preciso cavar, irmãos, é preciso se aprofundar. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. E isso que ele ensina, diferente daquilo que os outros praticavam, que é para os seus discípulos agora, é o único fundamento. Ele não está nos dando uma opção de um fundamento que é melhor. Não é disso que se trata. Ele está dando uma comparação muito clara para a gente. De uma coisa que dá certo e de uma coisa que não dá. De uma coisa que permanece até o fim, para sempre, e de algo que não permanecerá. Ou seja, de alguém que vai resistir às tempestades e de alguém que vai ser destruído nelas. Esse é o grande ponto aqui. E então ele fala, aprofundem-se na vida cristã. Cavem. Tenham prazer pela palavra de Deus. Amem ao Senhor. Prossigam em conhecer ao Senhor. Assim a vida de vocês vai estar fortalecida. Não é? E é isso que ele trata como sendo o único fundamento. Ele está dando um exemplo de fundamento, que é único. Não é? Fundamento único na vida e na morte. Porto seguro, não é? Uma segurança total, não só para o nosso corpo, mas para o nosso corpo e para a nossa alma. Uma garantia absoluta que Deus nos dá pela fé nele. É disso que ele está falando. Qualquer cristão, veja, que nessa vida age ou pensa, não é? Em Cristo, tirando essa segurança, eu não estou dizendo que nós, no momento das dificuldades, não cambaleamos. Sim, cambaleamos. Mas o que nós sentimos ou o que nós presenciamos não pode alterar o fundamento que é Ele. Se eu começo a agir como se isso alterasse a Jesus Cristo, eu não tenho fundamento nenhum. Eu não cavei na minha vida. Eu não estou alicerçado na rocha. Se Cristo não é suficiente para mim, se Ele não é de fato o meu Salvador, o meu consolo, o único fundamento na vida e na morte, se eu preciso de alguma coisa a mais, se eu não puder me firmar somente nele e ter segurança nele, eu não tenho Ele como meu único fundamento. E se eu não tiver Ele como fundamento, é esse que é o problema. Eu não resistirei. Eu serei destruído. A minha casa ruirá. Por isso Ele trata a nossa vida como uma construção. E por fim, ele nos fala justamente sobre essa ilusão. Ele vai falar sobre o outro exemplo, dizendo que, mas o homem, o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a sua ruína. Tudo aquilo que nós vemos, que é de estrutura religiosa, que são os conceitos nossos, o nosso acúmulo de conhecimento durante a história, conceitos pessoais, né? Coisas que nós fazemos, juntar tesouro nessa terra, nos esforçar para construir fortalezas. Eu quero ser uma pessoa poderosa no mundo, eu vou trabalhar muito para dar segurança aos meus filhos, segurança à minha esposa, segurança à minha família, eu vou ter um forte. Tudo isso é inútil sem o Senhor, sem o fundamento. Não é? É como o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebe? Nós até podemos traçar um plano de segurança para o nosso país e para a nossa vida. Talvez, irmãos, diante de novas leis, quem sabe, poderemos até dar um pouco mais de segurança para a nossa família. E sentir isso socialmente falando, isso é uma coisa boa. Mas o que nos deve levar à reflexão é, teremos segurança de verdade quando o dia da tempestade chegar? Há pessoas que o fundamento é tão superficial que o grande dia da tempestade dita aqui nem chegou. Mas alguns poucos temporais têm chegado e já tem sido suficiente para derrubar essas pessoas. Já tem sido suficiente. Não é? Pessoas que têm poder, pessoas que têm prestígio, pessoas que construíram coisas e de repente um parente morreu, acabou o mundo dessa pessoa. Não é? Pessoas que sabe, construíram coisas muito bonitas até na vida delas, mas estão tão apegadas a isso e sem profundidade em Cristo, que quando vem a primeira tribulação, essa pessoa simplesmente desiste, ela perde a esperança. O mundo é assim. Não é à toa que nós, hoje, nesse tempo, sofremos tanto com problemas do coração. Tanto com problemas do coração.
sofremos demais. O mundo de hoje é isso. As pessoas não têm fundamento, o mundo não tem fundamento. E por isso o mundo é tão frágil, tão sensível, tão fraco. Se enganam tanto em construir e em pouco tempo vem tudo construir e se acabar. Só que essa palavra de Cristo refere-se não somente às lutas temporais, é o que temos aqui. Essa palavra de Cristo refere-se justamente, irmãos, ao dia final. Quando ele está falando sobre essa grande tempestade, esse grande temporal, essa grande batalha, essa grande luta para a destruição, ele refere justamente ao dia final, quando finalmente ele voltar. Quando finalmente a verdadeira tempestade acontecer neste mundo. Quando todos que construíram alguma coisa nesse mundo, e até lá todos serão construídos, não é? Vão ser provados com essa grande tempestade. A tempestade da ira de Deus. A pergunta é, diante do ensino de Cristo, a nossa casa, ela foi edificada de fato, de maneira profunda, até chegar nele, que é a rocha? Ou a nossa casa, embora seja muito bonita e grandiosa aos olhos, não é? Ela foi construída de maneira bastante superficial. Eu lembro de uma experiência minha, quando mais jovem. Nós nos mudamos, um pouco, na verdade, bem antes de nos mudarmos para cá. Meus pais compraram um terreno num bairro lá de São Paulo, um terreno na beira de um córrego. E quando eu falo terreno na beira de um córrego, é um terreno pequenininho, bem na beira mesmo. Né? Então a gente está aqui e está o córrego passando aqui assim. Imagina, comprar um terreno aí é um perigo, né? Porque está fora de São Paulo. Lá tem enchente, chove muito. E quando chove, meu amigo, córregos, rios, tudo vai arregaçando tudo ali. Então era uma loucura comprar isso aí, né? Oxe, meu Deus do céu, comprar um terreno logo na beira do córrego, mas era o único dinheiro que tinha para sair do aluguel. E meus pais compraram. Construíram primeiro um barraco de madeirite e depois começaram a pensar na questão dos muros, preocupados com o inverno, porque quando chegasse o inverno, a chuva seria forte demais. E então, ele começou a construir o muro da casa. Tempos depois, com tudo construído, eu presenciei isso, de fato. Não é? Choveu muito forte lá. E o córrego era muito forte. Dava medo. Derrubava árvore. Derrubava muro de casa e casas. Nós vimos casas caírem por causa disso. E durante todo o tempo que eu passei da minha vida, de criança até a idade maior, eu vi algumas casas caindo por causa da chuva forte, do córrego transbordando, e a nossa casa nunca foi abalada. Aí meu pai disse, por que é que o muro era tão firme? Porque ele cavou mais do que todos o alicerce daquele muro. Pensando em que o muro fosse resistente para suportar a força da água, ele cavou o alicerce do muro e da casa inteira, 2 metros para baixo no chão. Era necessário. E o resultado foi que veio chuva e a casa está lá. Percebem? É sobre isso que está dizendo. No dia final, é exatamente isso que vai acontecer. As obras de todos serão provadas. E o que vai prevalecer no final é aonde você construiu a sua vida. Como você construiu a sua vida. Até onde você foi na sua vida cristã. Você foi um cristão nominal, raso, superficial, que sempre esteve ali, mas nunca creu de verdade, nunca quis se aprofundar no Evangelho, sempre esteve ali ouvindo falar sobre Cristo, mas nunca o amou a ponto de dizer bem assim, o Senhor é tudo para mim. Senhor, eu caí hoje, eu sou um pecador miserável, eu sou fraco mesmo, mas eu volto rastejando para os seus pés porque eu preciso do Senhor, porque eu te amo. Mesmo vivendo num conflito terrível, não é? De dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu digo que eu amo o Senhor, eu peco? Ficar mal por causa disso, mas eu amo ao Senhor, e nem que seja rastejando, eu volto para Ele. E eu volto chorando para Ele, pedindo a Ele misericórdia, porque eu preciso dEle, a minha vida depende dEle. Ou se no final, as pessoas construíram as suas vidas em coisas, não é? Com alicerces, com materiais que nada tem a ver com o Evangelho. Infelizmente, por mais bonitos que seja a construção por fora, todas vão cair. Todas vão cair. Naquele dia, irmãos, a falsa religião vai cair. Naquele dia, as instituições religiosas, não é, que tem como fundamento deixar o externo a coisa mais bela do mundo e se orgulhar por isso, naquele dia vai cair. Como Cristo mesmo disse aos judeus naquele período, quando olhavam para o templo construído por Herodes e ficavam pasmados. Uau!
maior do que o templo feito por Salomão. Esse templo feito por Herodes é incrível, é gigantesco. Muros enormes, gigantescos. Isso é uma obra-prima, é uma obra de arte, é uma coisa incrível. E Jesus o surpreende dizendo, não ficará pedra sobre pedra. É exatamente isso que vai acontecer no final. Então hoje é o tempo de nós, como cristãos, construirmos a nossa vida cavando profundamente e estabilizando de fato a nossa vida, lançando nossos alicerces em Cristo, que é a rocha. Nossa vida tem que ser firme, irmãos. Firmes. Tal como o exemplo de uma planta, nossa vida tem que ter raízes. É muito fácil arrancar mato do chão, arrancar plantas pequenas do chão, plantas que não têm raízes profundas, mas é muito difícil, dá trabalho você arrancar uma árvore do chão, uma árvore que tem raízes profundas, uma árvore velha, antiga. E é sobre isso que se trata, é ter raízes profundas no Evangelho. É amar tanto ao Evangelho de fato, apesar de nossos pecados e falhas, que nós procuramos dia após dia crescer nisso, nos aprofundar nisso, saber mais sobre isso. Essa é a grande questão. Porque naquele dia, quando o Senhor vier, sim, os ímpios serão desarraigados. O Salmo 52 que nós lemos fala justamente sobre isso. Não é? Fala justamente sobre ser desarraigado. O salmista diz, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade do Senhor dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devorosas, ó língua fraudulenta. São palavras duras aos ímpios, aqueles que não creem de verdade. Ele fala, também Deus te destruirá para sempre. Não suportará a tempestade. Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. O Senhor está dizendo, naquele grande dia, quando a tempestade vier, o ímpio será destruído, a sua casa ruirá, será destruída. Ele será desarraigado porque ele não tem raízes profundas no Evangelho. Ele será tirado, arrancado daqui. O ímpio será arrebatado pelo Senhor deste mundo. Não suportará. Ele fala sobre agora o consolo que nós temos ao ouvir as palavras de Cristo. Ele fala, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, eis que o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Ou seja, a igreja, que hoje no mundo é zombada, naquele grande dia, olhará para o mundo inteiro, sendo desarraigado daqui. Olhará para o mundo inteiro e as belas construções do mundo caindo todas. O povo de Deus, que externamente é mais humilde, é mais simples, e não tem tanto quanto aparentam aqueles que estão lá fora, porém tem bases firmes, sólidas, verão toda a beleza do mundo caindo, sendo completamente destruída. Porque todos eles que serão destruídos nunca tiveram Deus como sua fortaleza. Nunca tiveram a sua vida alicerçada em Cristo. Sempre confiaram naquilo que eles têm, naquilo que construíram, naquilo que eles adquiriram com seu dinheiro. Então ele diz, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante. Aí nós lembramos do Salmo 1, né? O homem bem-aventurado. O homem que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é? Ele justamente será como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é? Uma árvore que está junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não secam. Sempre dá fruto. É isso que ele está dizendo aqui, eu sou como a oliveira verdejante, verdinha na casa do Senhor. Nós florescemos na base que é Cristo, não é? Na igreja, na casa de Deus. Ele fala, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Toda a segurança de um cristão é essa. E é isso que Cristo está ensinando para a sua igreja. Nós precisamos ter o nosso fundamento nele, que é a rocha.
Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso castelo forte e mais ninguém. E a nossa vida hoje, irmãos, deve ser, a partir de hoje, todo dia, construída a partir dessa verdade. Construída sobre essa rocha. Construída sobre esse alicerce. Viemos olhar então para o Evangelho com essa perspectiva, não é? De que nossas vidas têm que ser construídas. Não olhe mais para a vida cristã como sendo algo automático, não é? Não olhe mais para a vida cristã como se você não tivesse responsabilidade sobre tal, mas olhe para a sua vida como um cristão, não é? Como alguém cavando profundo e alicerçando a vida sobre a rocha. E o nosso consolo, o nosso grande consolo é que no final, o que prevalecerá é que nós pertencemos a Cristo. A nossa vida está sobre a vida dele. Pertence a ele. Esse é o nosso grande consolo. Ele é o nosso Senhor. Eu pertenço na vida e na morte ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. É isso que vai importar no final. Quando os livros forem abertos, quando as obras de cada um forem julgadas, um outro livro se abrirá. Como o Apocalipse 20 nos ensina, o livro da vida. E aqueles que forem achados inscritos no livro da vida, esses receberão essa palavra do Senhor. Entrem, esse reino eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Esse é o nosso consolo. Ninguém poderá nos abalar naquele grande dia. Não é? Confiemos então em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único consolo nessa vida, irmãos. Amém.